Eu pensei em gravar esse vídeo para falar sobre o mundo espiritual. Me vinha muito assim sobre as colônias, sabe? Sobre as colônias espirituais. Mesmo que eu gravei num vídeo anterior falando sobre umbral, e umbral é um estado de consciência que faz parte de todo esse plano espiritual. Tudo aquilo que não é matéria, que não faz parte do mundo material, ele é o mundo espiritual. Só que eu achei interessante a gente conversar sobre as colônias espirituais. Então, o primeiro vídeo que eu gravei, eu falei muito sobre os multiversos, sobre as nossas múltiplas existências. E aí eu olhei aquele vídeo e eu falei, mas não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o assunto. É que, às vezes, a gente começa a falar e um assunto vai entrando no outro. E aí, eu peguei e falei, não, vamos falar das colônias, vamos falar com mais propriedade um pouquinho delas, de algumas delas, são muitas. E aí, eu falei, eu achei interessante a gente falando sobre essas colônias, porque existem várias em cima do Brasil. E o que eu queria que vocês entendessem? Eu vou pegar aqui 2 cartãozinhos aqui, e eu queria mostrar pra vocês. Então, assim, aqui é onde a gente tá? Então, aqui, ó, a gente tá aqui, deixa eu colocar assim, ó. Logo aqui tem uma colônia espiritual, acima dessa região. E aí vocês vão ver que, pelas Minas Gerais, vai passar acho que 3 colônias, às vezes, elas estão assim, ó, uma não fica no mesmo lugar, tá vendo, ó? Né? Então, assim, aqui tem a Terra, aqui uma colônia espiritual, aqui a outra, né? A gente pode colocar, assim, um umbral entre elas, que é um estado de consciência, mas ele existe, né? E é assim, tá? Então, quando que eu falar assim, tá? Passa por Minas Gerais até o Espírito Santo. E aí depois eu vou falar outra que tá em Minas Gerais, Espírito Santo, só que vai até uma tal ilha. E eu vou colocando os mapas aqui pra vocês entenderem. É que não é uma em cima da outra, mas é em dimensões diferentes ali, tá? Então, mas elas, no mapa, elas estão passando pelo mesmo lugar. E aí, às vezes, tem gente que fica confuso, mas como? Se aqui no estado de São Paulo, a colônia da Flores pega quase todo o estado de São Paulo, mas tem outra colônia que também pega parte do estado de São Paulo. E sim, mas é em dimensões diferentes. Eu tô aqui nessa sala, aqui ela tem um espaço que ela ocupa essa terceira dimensão aqui que eu tô, mas aqui pode ter uma quinta dimensão que funciona numa escola nesse mesmo espaço. Né? Se a gente colocar no mapa, vai vir uma coisa em cima da outra, mas elas estão desta forma que eu expliquei para vocês, ó, como se fosse degraus de uma escada que estão ocupando aquele mesmo espaço na vertical, mas cada um dentro do seu espacinho, tá? Então eu vou deixar vocês com o vídeo que eu explico sobre as colônias espirituais. Algumas perguntas aqui sobre o mundo espiritual, que vai trazer às vezes algumas dúvidas que vocês tenham. Então tem a primeira pergunta, que é: como é viver no mundo espiritual? O mundo espiritual, ele vai ser um reflexo da sua vida que você teve aqui na Terra. Existem colônias católicas, evangélicas, como eu disse no vídeo que eu tava falando sobre crenças, que eu tava falando sobre pessoas que creem que vão dormir até chegar o momento de Cristo voltar, o momento da ressurreição, e elas acreditam, elas têm essa crença, então elas vão ficar adormecidas. Mas viver no mundo espiritual não é diferente, porque nós somos espírito, nós só estamos presos na matéria. E no mundo espiritual, a única diferença é que nosso corpo não vai ser mais denso. Nós não carregaremos mais tanto peso. Então, a nutrição desse corpo é diferente. Esse corpo, ele é bem diferente. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais sutil esse corpo vai ficando. Então, mais diferente. E a gente vai se adaptando porque vai ser o necessário para nós, para o nosso eu que a gente tem. Outra pergunta: onde fica o mundo espiritual, né? Onde fica? Em que lugar? As colônias, tá? Espirituais, isso eu tô falando tudo baseado na doutrina kardecista, tá? Elas ficam num campo vibracional acima do material, porém com uma localização, vamos colocar assim, de mapa, o nosso lar fica acima do Rio de Janeiro, tá? Aí tem várias colônias, eu vou citar alguma delas para vocês, mais ou menos onde elas ficam. Ó, Colônia das Águas,
tá? Ela fica entre o Amazonas e o Pará, sabe lá no mapa, lá em cima, naquela extremidade? E ela recebe os desencarnados com problemas circulatórios. E que esses problemas, eles ficam impregnados no perispírito, né? Então, eles chegam com esses problemas. Lá tem a energia mais, vamos colocar assim, melhor para esse tipo de pessoa. A colônia Amigos da Dor, ela vai ficar entre Minas, tá? E a Bahia. Ela fica no norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia, passando Porto Seguro e avançando pelo Oceano Atlântico. Ela é uma colônia bastante grande e ela realiza socorros a recém-reencarnados através de missas. Então, ela é uma colônia católica, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar mais, você que é católico, é Colônia Amigos da Dor. Colônia da Praia, que ela fica entre Espírito Santo, então depois do Rio de Janeiro, Espírito Santo ali, e ela adentra muito ao Oceano Atlântico. Ela pega assim o meio do Espírito Santo e depois ela adentra bastante ao Oceano Atlântico. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar algumas fotinhas para vocês aqui, tá? Ela fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, e ela estende até a Ilha dos Franceses, né, no mar. E ela é uma colônia espiritual que atua na ecologia terrena. Então, lá é desenvolvido estudos que mantêm o equilíbrio, né, do planeta. E ela funciona também como uns pontos de vigilância de harmonia planetária. Colônia das Flores, né, que é quem faz o curso com a Andresa, ela sempre fala na Colônia das Flores. Ela pega quase todo o nosso estado de São Paulo, ela pega aqui a região mais sul de Minas Gerais, e ela passa por metade do Paraná e vai até Santa Catarina. Então, ela é uma das maiores colônias espirituais. Então, ela se inicia na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, e ela segue sem interrupção até o norte de Goiás. Então, ela passa assim muito. Então, ela passa pela cidade de União da Vitória, Londrina, São Paulo, a cidade de Presidente Prudente, que é a cidade que eu tô hoje, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, e ela vai seguindo por Minas Gerais, passando por São Simão, Paraúna, Alto do Paraíso, a colônia das Flores. E essa Colônia das Flores, ela se especializou no socorro de desencarnes de vítima de câncer, tá? Que conservem ainda a impressão de doença no perispírito. O que é conserva, gente? O que é conserva? Às vezes a gente desencarna, sai do corpo, vamos supor que a pessoa, ela levou um tiro, tá? E ela levou um tiro no coração, só que ela chega, ela ainda sente a dor, tá? Ela ainda tem a ferida. Voltando para o nosso lar, você lembra que André Luiz tinha ferida da úlcera aqui no abdômen e no plano espiritual que ele foi, né? Depois que ele foi socorrido. Colônia Nova Esperança, tá? Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram e saem e permanecem na ordem planetária, que hoje equivale a 30 bilhões de espíritos. Então, é aquela colônia que tem de ver quantos alminhas tem aqui nessa localidade aqui, que é no planeta Terra, né? Ela se localiza próxima à cidade de Palmelo, na direção de leste a norte, estendendo-se na direção da localidade de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. Colônia Morada do Sol, tá? Ela fica entre Sergipe e Alagoas. Olhando a foto, parece um lugar tão convidativo, eu vou tentar colocar aí para você. Ela se localiza na parte leste do Brasil, estendendo-se ao norte da Bahia, próxima a Altamira. Atravessa Sergipe, passando por Aracaju, segue por Alagoas e Maceió. Essa colônia coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados. Então, olha só que interessante. Essa colônia é uma colônia que dá assistência às pessoas que estão aqui na Terra, né? E ela se localiza na parte central do planeta. Então, se você acompanhar uma linha imaginária do Equador, é ali que fica a colônia Raios do Amanhecer. Que é linda essa colônia.
Gente, depois mais pra frente eu gravo um vídeo falando mais sobre as colônias. A gente pode fazer muitos livros, muitos vídeos falando sobre isso, porque eu amo esse assunto. Eu gosto muito de estudar sobre isso, né? Falar mais de multiversos, de lugares. É bom conversar sobre isso. Só que não é bom falar sozinha. Deixa aí os comentários que você sabe sobre as colônias. Então, vou falar só mais rapidinho alguns nomes, tá? Colônia da Regeneração, que fica no Distrito Federal, Goiás. Regeneração mesmo. Lá a gente precisa regenerar bastante as pessoas que estão lá. Pode ver que as colônias, elas, dentro daquela formalidade, elas têm bastante a ver com a localidade. Colônia da Redenção, que fica ali perto de Salvador. Colônia das Montanhas, que fica entre a Bahia e Minas Gerais. Por que uma colônia pega a outra? Gente, porque elas estão em dimensão diferente, tá? Então, assim, essa colônia aqui, que a gente tá falando das montanhas, ela fica na mesma região daquela primeira colônia que eu falei pra você, tá? Então, mas é dimensões diferentes, mas pra vocês terem uma ideia de mapa que a gente tá falando. Colônia do Bom Retiro, que fica no Paraná, e se você passar, ela passa também pela Colônia das Flores, tá? Mas fica assim, uma dimensão diferente. Padre Chico, que fica no cantinho aqui, ó, de Minas Gerais, no cantinho, no Triângulo Mineiro ali, sabe? Que tem Uberlândia, Tapaciguara, Monte Alegre, então é por ali. E tem outras colônias que a gente vai falar depois sobre essas colônias. Então, acredito que vocês conseguiram entender um pouquinho, trouxe um pouquinho. A gente vai adentrando a esse mundo devagarinho. E aí, vocês vão me dando os feedback aqui, tá? Vai me dando os feedback, mas tem muito vídeo. A gente pode fazer um vídeo sobre cada colônia. A gente pode estar falando sobre a colônia que nem aqui. Eu tô vendo aqui, ó, que eu estudei sobre isso, mas a cabeça, gente, ela é limitada. Então, por isso que eu venho, releio, porque é muita coisa. Ainda mais eu que tô fazendo 3 cursos ao mesmo tempo agora, neste momento, as informações, por isso que a gente tem que escrever, mas eu sei mais sobre Nosso Lar, é a colônia que eu mais estudei até hoje, é Nosso Lar, e hoje eu tô muito estudando a Colônia das Flores, tá? Mas as outras a gente, que nem na faculdade, nos cursos, a gente vai passando, né, sobre as colônias. Mas eu queria perguntar pra você se você entendeu. Se deu para entender mais ou menos o que é uma colônia, como é que ela fica. Se não entendeu, deixa aqui, Lu, não entendi, explica melhor, que eu vou tentando explicar para vocês, tá bom? Ó, um grande beijo. Deixa eu falar para vocês qual que é o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre desânimo na vida, sabe? Segunda-feira, levantar cedo, não ter ânimo para trabalhar, para acordar. A gente vai conversar isso no Papo de Terapeuta no próximo vídeo.